Nesse vídeo eu quero tratar a respeito de CPFL Energia e CEMIG. Quais das duas distribuidoras de energia elétrica estariam mais baratas nesse momento em que o Ibovespa praticamente devolveu todos os seus ganhos do ano? Se não fosse Petrobras, teria devolvido. Talvez estivesse até mesmo pouco negativo esse índice. E aí as empresas do setor elétrico caem conjuntamente. Você precisa entender que no mercado financeiro funciona assim no curto prazo. Quando começa uma correção, que nada mais é que uma realização de lucros, quando isso ocorre, é como se tivesse um grande botão de venda, venda tudo. E o mercado clicasse nesse botão, venda tudo, independentemente dos fundamentos. Algumas empresas realmente precisam cair e outras que não necessariamente deveriam cair, elas caem também. E aí isso para o investidor atento, o investidor de verdade, value investor, isso abre janela de oportunidade. E o setor elétrico deixou de ter oportunidades, especialmente após o rally do Ibovespa. Mas agora com a correção, eu antecipo. CPFL Energia e CEMIG são duas ações que hoje estão a bons preços. Mas qual seria a melhor opção? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor! Como é que você está? E olha só o que está acontecendo com essas duas elétricas. CPFL Energia caindo quase 20% no ano. Uma queda forte, viu? Se a gente pegar os últimos 12 meses, em virtude dessa queda do corrente ano, é como se a ação tivesse devolvido todos os ganhos. Claro, aqui só olhando para a cotação, tem os dividendos que o investidor que carrega a ação a longo prazo recebeu. Sempre fique de olho no retorno total, porque às vezes você fala, essa ação não andou, mas e o quanto você recebeu de provento? O ganho no bolso do acionista é o provento, então fica de olho nisso, para você não ter a percepção excessivamente negativa a respeito de uma ação. E a CEMIG caindo 3,58. Nem tá caindo tanto assim no ano. E puxando, aí sim, né? Quando você puxa os últimos 12 meses, a queda é de 0,74, enquanto a CPFL ainda acumula uma alta. Mas enfim, qual seria a melhor oportunidade? Se você fosse olhar só para queda no ano, você falaria CPFL. Ou queda dos últimos 12 meses, CEMIG. Não é assim que você toma a decisão. Quem toma a decisão assim geralmente é o trader. Eu acho que você não é o trader, talvez você seja, mas a maior parte do meu público não é trader, então não é assim que a gente toma a decisão. Olhando inicialmente os indicadores, o indicador preço valor patrimonial na CPFL 2x, CEMIG 1,07. Então CEMIG é muito mais barata nesse sentido. Índice preço-lucro pode enganar. Quem ainda está pegando não recorrente aqui. CPFL 8 vezes. Dividend yield também você pode se enganar. Aqui está 8,6, aqui está 11,6. Cuidado! A princípio, em virtude desses indicadores, CEMIG seria mais barata. Mas a gente não para por aqui. Antes de olhar para preço, eu quero ver qualidade. E eu preciso ver, especialmente hoje nessas empresas, endividamento. Porque elas estão com programas de investimento agressivos. Então a gente sabe que o endividamento dessas empresas vai crescer. E a ideia é tentar pegar aquela empresa que tem mais folga para aumentar a dívida. Então eu preciso do menor indicador de dívida líquida sobre EBITDA. No caso da CPFL, esse indicador ele está em 2,31. Lembrando que quanto menor esse indicador, melhor, significando que o nível de dívida é o mais baixo possível frente à geração de caixa da companhia, que aí a gente utiliza o EBITDA como indicador. Está em 2,31, um crescimento de 13% em relação ao primeiro trimestre de 2025, comparação anual. Com a CEMIG, como está o indicador? Está em 2,45. Estava em 2,3 em 2025. Por mais que a variação tenha sido menor, o indicador ele já está em quase 2,5. Talvez já esteja, porque isso aqui é uma foto do primeiro TRI de 26. Sendo assim, em termos de endividamento, a CEMIG está numa posição inferior. Mas o diferencial aqui, vamos combinar, não é tão grande. Então isso aqui não é determinante, mas num primeiro momento a CEMIG está numa posição inferior. Olhando por outro lado, qual é a empresa que vai investir mais? Que isso vai se reverter no quê? No quanto você, acionista, pode esperar de proventos da ação. Eu vou te explicar na sequência por que isso é importante, o quanto a empresa está investindo. No caso aqui da CPFL Energia, a previsão de investimento para 2026 é de até 6,4 bilhões, batendo um pico em 2027 de quase 7 bilhões e aí declinando para mais ou menos 5,9 bilhões nos anos subsequentes. No ciclo total, a gente está falando de 31 bilhões, mas já pegando 2025. No final das contas, é isso mesmo, né? De 30 a 31 bilhões em 5 anos. No caso da CEMIG, a gente está falando de 44 bilhões, e é o mesmo período.
2026, 2030. Logo, no caso da CEMIG, os investimentos são mais altos e a previsão é de até 6,7 bilhões no ano de 2026, ao passo que em CPFL, menos do que isso. Aí você vai me falar, mas não é uma diferença tão grande assim, né, Luan? 6,4 para 6,7. No agregado, entendi que a diferença é muito grande, mas você tem que comparar com a geração de caixa de cada empresa. Porque os investimentos, como que eles são feitos? Já parou para pensar? Como que você investe na sua empresa, se você tem um CNPJ? Eu pego parte do meu lucro e invisto. Ou então eu pego dívida com o banco. Perfeito. Então, o investimento, ele é feito a partir do lucro retido ou capital próprio, ou até aporte novo do sócio, capital próprio, ou capital de terceiro, que é a dívida. Dívida no banco, dívida com debêntures, no caso dessas empresas da Bolsa de Valores. Então você precisa entender o seguinte: se a empresa gera mais caixa, ela tem capacidade de investir mais com capital próprio. E aí não precisa tomar tanta dívida. E a gente viu que em termos de posição de dívida, a CEMIG está numa posição inferior. Ainda que não seja tão inferior assim, mas é inferior. Então qual é a capacidade de geração de caixa de cada uma das empresas? A gente vai olhar para o EBITDA. E o EBITDA da CPFL no primeiro TRI foi de 3,8 bilhões, mantendo-se praticamente estável em relação ao primeiro TRI de 25. Então essa é a capacidade de geração de caixa trimestral da CPFL Energia, 3,8 bilhões. No caso da CEMIG, a gente está falando de um EBITDA ajustado de 1,8. Então a CEMIG é pequenininha perto da CPFL. De tal modo que, pensa comigo, se no máximo a CEMIG pode gerar 2 bi e a CPFL quase 4 bi, a gente está falando de uma diferença de praticamente o dobro. Só que a CEMIG vai investir mais do que a CPFL, seja no agregado, prevendo aí 44 bilhões em 5 anos, seja no analisado, prevendo em 2026 6,7 bilhões de reais de capex, ou investimentos. E investimento é uma despesa de capital, ou seja, é uma despesa que não gera nenhum benefício econômico imediato no ano corrente. Você tem a despesa agora, no ano de 2026, mas a previsão é de gerar benefícios econômicos para a empresa e para os acionistas lá no futuro. Então, o investimento é uma promessa, uma promessa. No curto prazo, o acionista ele perde. É inevitável, eu não vou ganhar. Eu estou investindo, percebe isso? E a gente tem que tentar compatibilizar, especialmente como minoritário, o ganho de curto prazo frente ao ganho de longo prazo, que é uma promessa. Então eu preciso equilibrar isso. E como que eu equilibro? Pegando a empresa com menor risco. E qual é a empresa com menor risco? Aquela que gera mais caixa e especialmente consegue pagar mais proventos, mesmo precisando investir muito. Sendo que a CPFL Energia não está nem com risco de vencimento contratual. Ela prorrogou ali concessão por mais 30 anos, a partir de 6 de novembro de 2027 e outra aqui, outubro de 2028. Então a gente está falando de 2057 e 2058. Então assim, tranquilidade. Na prática, as duas são estatais. A CPFL Energia, o controle é da estatal chinesa, State Grid, então tem controle estatal ainda que indireto. Na CEMIG, o controle é do estado de Minas Gerais. ROIC, 15%, média de quase 14%. É importante olhar isso, claro, rentabilidade é importantíssima. ROIC da CEMIG, média de 12%. Então, rentabilidade da CPFL Energia é superior. Crescimento das receitas da CPFL Energia nos últimos 5 anos, 7,5% ao ano. CEMIG cresceu mais. Bacana, importante. Mas o foco é daqui para frente. Daqui para frente, o Senado está dizendo para a gente o seguinte: olha, CPFL Energia vai investir menos, mesmo com endividamento menor, e produzindo muito mais caixa. A CEMIG vai investir muito mais, produzindo menos caixa e já detendo um indicador de endividamento superior. Agora, olhando simplesmente para margem de segurança em relação a lucro líquido projetado, a margem de segurança na CPFL Energia é de 6,2%. Então a ação está barata, mas nem tão barata assim. Essa margem aqui não é tão grande. No caso da CEMIG, a margem de segurança é um pouco maior, 6,4%, na preferencial que não detém tag along, sendo que na CPFL Energia ela está no novo mercado, então são apenas ações ordinárias. Então na prática é como se você estivesse aqui equiparando em margem de segurança, 6 a 7% de margem de segurança. Então as duas, desse ponto de vista, estariam igualmente baratas, só que a CPFL Energia com qualidade superior, como a gente viu. Mas, para além disso tudo, a gente precisa analisar as ações sob a ótica do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido. Explico. Vamos pensar o seguinte: o que é o fluxo de caixa livre? Fluxo de caixa é o quanto a empresa gera de caixa. Isso é tranquilo, né, de entender. Tá, geração de caixa. Fluxo de caixa livre. O que é livre? O que significa livre? Vamos pensar o seguinte: lá na sua empresa, de novo,
olhando para o seu caso, você tem lá um CNPJ. O que é o fluxo de caixa livre? Não é aquele dinheiro que você pode tirar da empresa sem prejudicar a empresa? Sim, sim. Está livre, né? Está livre. Ou seja, eu já paguei o banco, já fiz os investimentos que eu precisava fazer, e o que sobrou é livre. Então, esse é o livre. É o quanto a empresa gerou de caixa, menos a necessidade de investimento para não perder vantagem competitiva e menos o quanto eu tive que pagar de juro para o banco. Paguei os credores. Aí o que é livre é o que eu posso tirar, sem prejudicar a empresa no longo prazo. Percebe isso? Então, sob essa ótica que a gente tem que olhar. Até para confirmar aqui se de fato a CPFL Energia seria uma melhor opção. Que a gente viu que em termos de lucro líquido, e aí valor intrínseco barra margem de segurança, elas estão equiparadas. Mas a CPFL, em termos de qualidade, hoje está numa situação melhor. Em fluxo de caixa livre, como é que está a coisa? E a ideia é olhar para o fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido, ou seja, o fluxo de caixa livre para você, sócio, não para a firma, que aí leva em conta os credores. Eu já estou indo lá para o final. Quanto que pode sobrar para o sócio? Porque você está investindo em elétrica visando dividendo, ou não é isso? Teoricamente, a CEMIG, por ser menor, poderia crescer mais, mas isso aí é muito, sabe? Estou especulando aqui, só teórico. No longo prazo, quem cresceu mais? A CEMIG ou a CPFL? A CPFL saiu em 2010 de um lucro de 1,6 bi para atualmente 6 bilhões de reais. E a CEMIG saiu de um lucro de 2,2 bilhões para mais ou menos uns 5 bi. Então a CEMIG cresceu pouco. Então só por aqui você vê que o histórico milita a favor da CPFL Energia. Por isso que ela negocia 2 vezes o valor patrimonial. O mercado paga por qualidade. Mas não é só isso aqui que importa, isso aqui engana muito a gente. Bom, vamos olhar aqui então sobre a ótica do fluxo de caixa livre. Como é que a gente faz isso? O primeiro passo é você projetar o EBITDA da companhia, e aqui no caso CEMIG. A nossa projeção é de 7,1 bi. Por quê? A gente basicamente pegou o EBITDA do trimestre e multiplicou por 4 trimestres. Então dá mais ou menos 7 bi de EBITDA. Pode ultrapassar isso, talvez chegue a 8, mas vamos partir desse pressuposto, porque nós vamos utilizar esse mesmo pressuposto também na CPFL Energia. Aí a gente pegou depreciação e amortização, 1,6 bi. Simplesmente pegamos a depreciação e amortização do trimestre e multiplicamos por 4. E aqui na CEMIG, ó, depreciação e amortização, 400 milhões. Então dá isso aí mesmo, né? Que a gente colocou ali. E aí a gente chega no EBIT, que é o quê? Nada mais é que o EBITDA menos a depreciação e amortização. Chegamos no EBIT, que é E de lucro, B de antes, I de juros e T de tributos, taxes. E a gente chega aqui nos tributos. Quanto que deu? 1,1 bi. E aqui eu peguei a demonstração de resultado da CEMIG do quarto TRI de 25, para a gente ver quanto que ela pagou de tributo naquele período. E ela pagou, ó, 356 milhões de reais no trimestre. Então, se a gente multiplica por 4, dá mais ou menos 1,1 bi mesmo. E como que eu cheguei nesse número? É o EBIT vezes uma taxa de imposto de 20%. É a mesma que a gente vai adotar em CPFL, e eu mostrei isso especificadamente. Por que eu cheguei em 20% de alíquota? Num vídeo específico de CPFL Energia dedicado a ela, que está na área de membros. Se quiser se tornar membro, o link está aqui embaixo, você recebe dezenas e dezenas de vídeos exclusivos, acesso à minha carteira, vídeos da minha carteira e planilha de valor intrínseco das ações que eu mais acompanho e daquelas que estão na minha carteira de investimentos. E você pode cancelar a qualquer momento. Ou ainda, você quer ir além, ter acesso a isso tudo, mais o meu curso Formação Mirai Investing, meu curso Método Dividendo Permanente e ainda por cima os meus relatórios de análise ou CNPI, aí você pode migrar para a comunidade Formação Mirai Investing, testando 7 dias grátis no link da descrição. Tem o modelo anual e o modelo vitalício que está com desconto especial. Se tiver interesse, o link está aqui na descrição. Bom, então chegamos aí em 20%. No final das contas, precisamos chegar no CAPEX, são os investimentos, lembra? Fluxo de caixa livre. CAPEX e investimentos. 5,9 bi, só que a gente viu que pode chegar a 6,7. Então aqui eu estou sendo bem conservador. Eu peguei o CAPEX do primeiro TRI e multipliquei por 4. Simples assim, mas pode ser mais do que isso. É que os 6,7 até 6,7. Eventualmente a gestão pode mudar. Não vincula a gestão. Eu vou ter que investir 6,7. Não é isso. É uma previsão. E aí eu chego no resultado financeiro. É o quanto que eu tenho que pagar de juro. Na verdade, o resultado financeiro não é exatamente isso. O resultado financeiro é quanto que eu ganho de juro menos o que eu pago de juro. Aí o que sobra é o resultado. Então, na verdade, eu pago mais que isso de juro, porque eu tenho um caixa que rende juro também. Mais 1,3 bi. Veja que o meu resultado financeiro, estou pegando ano passado, só para fazer um comparativo, foi de 290 milhões, 290 vezes 4, 1,1 bi. Aqui eu coloquei 1,3. Por quê? Porque a dívida está subindo. Olha só o resultado financeiro aqui. Ele foi, olha só, de 338 milhões. Então está crescendo esse resultado financeiro, negativo. E aí a gente chega num indicador que se chama NOPAT, que é o lucro operacional menos os impostos.
Então, como é que eu calculo isso aqui? Simples, ó. EBIT menos tributo. Eu chego em 4,4 bi. Aí como é que eu chego no fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido, que está negativo? Por que está negativo? Porque é assim, ó, eu vou pegar o NOPAT, eu vou somar, vou adicionar de novo no NOPAT a depreciação e amortização, aí eu vou deduzir os investimentos. Olha a diferença, cara. Você tem uma depreciação e amortização que não vai passar de 2 bi, mais investimentos de quase 6 ou mais do que 6. A empresa está numa fase forte de investimentos. Essa comparação depreciação e amortização versus CAPEX é o que dita contabilmente se uma empresa está numa fase forte de investimentos. E aqui claramente está, porque praticamente o triplo da depreciação e amortização vai para investimento. E aí, eu também vou deduzir o resultado financeiro, porque eu tenho que tirar o quanto que eu pago para os credores. No final das contas, a gente está falando de um fluxo de caixa livre negativo. Então dá para esperar sim um fluxo de caixa livre negativo em CEMIG. Então isso é problemático, porque a gente tem um programa de investimentos agressivo que vai piorar para os próximos anos, para completar os 44 bilhões, e já temos uma perspectiva de fluxo de caixa negativo. Por outro lado, seguindo as mesmas premissas, sem ser repetitivo aqui, EBITDA anualizado da CPFL Energia, mais de 15 bilhões. Depreciação e amortização, 3,4 bilhões. EBIT, 12 bilhões. E aqui eu estou sendo conservador, porque tem projeções do mercado aí acima disso. Tributos, 2,4 bilhões. Veja que é 20% igualmente. CAPEX, 5 bilhões, mas pode bater 6, como a gente viu. Resultado financeiro. E mesmo assim, ó, a empresa ela está investindo mais do que a depreciação e amortização. Isso é importante, para não perder vantagem competitiva. Resultado financeiro quase 3 bi, tá? NOPAT 9,6, fluxo de caixa livre 5 bilhões. Mesmo que eu considere um capex de mais 1 bilhão, fluxo de caixa livre 4 bilhões. Logo, eu tenho um fluxo de caixa livre positivo de pelo menos 4 bilhões de reais no caso de CPFL, permitindo pagamento de proventos muito maiores do que a CEMIG no período. Então você tem uma CPFL que vai investir acima do CAPEX, quer dizer, acima da depreciação e amortização, e ainda vai conseguir pagar bons proventos. Então, eu não tenho dúvida, a partir dos números, que a melhor opção hoje não é a CEMIG, é a CPFL Energia. Agora, Luan, com esses fortes investimentos, a CEMIG não pode crescer mais que a CPFL? Pode, mas é um pode. Então a CEMIG tornou-se um caso, pelo menos temporariamente, de crescimento, com risco de alto endividamento para cumprir esse CAPEX. A CPFL seria um meio termo. Vai crescer, porque o CAPEX está acima da depreciação e amortização, com níveis adequados de rentabilidade. A gente viu que o ROIC da CPFL é superior à CEMIG, o histórico da CPFL milita a seu favor até em termos de crescimento, e vai fazer tudo isso com fluxo de caixa livre provavelmente positivo e com pagamento de proventos adequado. Portanto, na minha visão de analista, a CPFL Energia é uma melhor opção. CEMIG é o que eu venho sustentando. Ela dificilmente vai conseguir pagar mais proventos do que aquele mínimo que ela oferece para os preferencialistas, que vai dar uns 4% de yield. E com risco alto de alavancagem financeira. Senão, como que ela vai cumprir esse CAPEX? Uma empresa que gera metade de caixa da CPFL precisa investir mais do que a CPFL. Você acha que dinheiro dá em árvore? Que não vai ter consequência? Eu não estou falando que a CEMIG não vai crescer, que não vai, após o ciclo de investimento. Mas calma lá. A gente precisa compatibilizar o longo prazo com o curto prazo. A longo prazo, todos nós estaremos mortos. Como que eu equilibro isso? Uma solução, na minha visão, é a CPFL Energia, nessa comparação fria entre as duas. Mas eu quero que você entenda, eu não estou falando mal da CEMIG. Eu quero que você entenda que a CEMIG é muito mais longo prazo hoje e sempre tem o risco de execução. Como assim risco de execução? Eventualmente os investimentos podem não retornar como você esperava. Eu acho ingênua essa visão de que a empresa está investindo, logo vai dar retorno. E no histórico, qual empresa tem o maior ROIC, que é o retorno sobre o capital investido? A CPFL. Então, pelo histórico, a CPFL é mais capaz de entregar retornos em cima dos investimentos do que a CEMIG, que vai investir mais. E pela lei econômica dos retornos decrescentes, quanto mais eu aumento a escala de capital, menor é o meu rendimento esperado. Então, se eu estou investindo mais, a tendência é ter um rendimento esperado menor. São suposições aqui com base na lógica econômica. Mas enfim, não estou recomendando venda de CEMIG, não me entenda mal. As duas empresas estão tecnicamente baratas. Mas entre as duas, eu fico, em virtude dos motivos que eu elenquei nesse vídeo, com a CPFL Energia. E de novo, se quiser ter acesso à atualização de valor intrínseco, relatórios, etc., conheça a comunidade FMI aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou, você me ajuda só clicando aqui embaixo no botão de gostei. E espero ter ajudado a esclarecer mais a respeito dessa dúvida. Fui!